que estão na mesa. Alguns de vocês estiveram ontem no debate entre os candidatos à presidência. Para esses eu vou pedir desculpas, porque eu vou repetir no final da minha fala algumas das coisas que eu falei lá, né? Para aqueles que não estiveram, vai ser uma oportunidade de conhecer quais são as posições da chapa Esperança Vermelha, que foi a chapa que me indicou para ser candidato à presidência nacional do PT. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Walter Pomar, eu estou militando no PT desde os anos 80, já passei por todo tipo de instância partidária, já fui membro de núcleo, já fui membro de diretório zonal, de diretório municipal, fui responsável pela comunicação do diretório estadual do PT de São Paulo, entre 93 e 95, e depois de 97 em diante, eu estou no Diretório Nacional do PT, ou seja, eu estou na direção nacional do partido já há 16 anos, né? Membro do Diretório Nacional e várias vezes membro da Executiva Nacional. Eu fui terceiro vice-presidente nacional do PT, depois eu assumi a Secretaria de Relações Internacionais do partido, agora eu estou no Diretório Nacional cuidando de uma organização chamada Foro de São Paulo, que é uma organização da qual o PT faz parte, que foi fundada em 1990 e que reúne os principais partidos de esquerda da América Latina e do Caribe. Nesse período mais recente, portanto, eu estou atuando muito na área internacional, mas, na verdade, as duas áreas que eu sempre contribuí dentro do PT foram comunicação e formação política. Desde que eu comecei a militar no partido, eu atuei muito nessas duas áreas, numa delas por razões profissionais. Eu sou técnico em artes gráficas e trabalhei profissionalmente em editora, em impressora, em fábrica de embalagem, etc. E a outra por afinidade, né? Eu sempre ajudei nos trabalhos de formação política do PT e durante alguns anos eu fui coordenador da equipe que fazia formação política para os filiados do PT numa instituição chamada Instituto Cajamar, que foi uma escola de formação política que a gente criou em 1986, já faz bastante tempo, tá certo? E que existiu durante vários anos. Eu sei porque eu contabilizava, passaram pelas aulas que eu dava mais de 2.000 companheiros e companheiras que estão aí na atividade política e que certamente têm boa lembrança do que foi aquela experiência do Cajamar. Bom, então, voltando, né? Eu tenho essa trajetória militante, profissionalmente eu sou gráfico e sou formado em História, né? Fiz na Universidade de São Paulo meu curso de História, fiz mestrado, fiz doutorado, mas não dei aula, nunca dei aula profissionalmente, a não ser nas atividades de formação política do próprio partido e uma ou outra vez que alguma faculdade me convida, mas aí não é para dar aula de História, mas é para falar das opiniões do PT sobre a situação internacional, né? Eu vou lá como fonte, não propriamente como professor. Bom, fui candidato à presidência nacional do PT em 2005, quase fui para o segundo turno, fiquei fora do segundo turno por 240 votos, e depois no segundo turno todos nós apoiamos a candidatura do companheiro Raul Ponte, que também por muito pouco não venceu. É uma experiência importante, porque em 2005 nós ganhamos o primeiro turno. As chapas que tinham uma postura crítica, somadas, eram maioria de votos. E podíamos ter ganho a presidência no segundo turno e não ganhamos, porque uma das chapas que havia disputado o primeiro turno, a chapa encabeçada pelo companheiro Plínio de Arruda Sampaio, entre o primeiro e o segundo turno, decidiu sair do PT. E isso nos tirou muito mais votos, ele tinha tido, acho que quase 30.000 votos, e a gente perdeu a presidência do partido por 5.000 votos. Isso é importante porque nos faz lembrar que o PT, como disse aqui o Guilherme, tem uma energia muito grande, tem uma base social muito importante e surpreende. E que é um equívoco abandonar, desistir da disputa do projeto do PT. Muitas vezes a gente individualmente, cada um de nós, acho que cada um de vocês já passou por um momento de pensar, vale a pena esse esforço todo? A gente constrói um projeto coletivo e vê algumas pessoas manipulando esse projeto coletivo com outra finalidade. E muitas vezes a gente fica com a vontade de ir embora e fazer outra coisa, ir para outro partido e, na maioria das vezes, ir para casa. Ficar militando na base, não ter... O resultado de quem age assim é fortalecer os maus, fortalecer aqueles que fazem mal para o partido. E, em alguns momentos, aqueles que saem no meio da briga
acabam impedindo a nossa vitória. Então, eu falo isso para a gente ter muito claro que é importante persistir, tá certo? Que a nossa disputa dentro do PT é parte da nossa disputa contra a direita, contra o grande capital, contra o empresariado, contra as potências internacionais. É um pedaço dessa disputa. A gente disputa o PT para que o PT cumpra um papel importante nessa outra disputa que é muito mais séria, que é muito mais grave, que é muito mais decisiva. Por isso a gente não pode nunca desistir da disputa do nosso partido. Eu fui candidato à presidência do PT também em 2007, era um outro cenário, foi quando o deputado Ricardo Berzoini foi eleito no segundo turno à presidência nacional do PT, né? E agora os companheiros e as companheiras da chapa Esperança Vermelha me indicaram para ser novamente candidato à presidência do partido. É um cenário muito complicado também, essa eleição. O Rafael já adiantou aqui, nós estamos enfrentando uma disputa em que a gente não sabe ainda com certeza quantas pessoas vão votar. Aparentemente, há 900 mil filiados e filiadas aptos a votar. Eu digo aptos para distinguir duas coisas. Tem uma parte dos filiados que se prontificou aí pagar a sua cotização partidária, tem uma parte dos filiados que teve a sua cotização partidária paga por outros, por sua corrente, por seu parlamentar, por quem quer que seja. E a gente não sabe quantos desses vão comparecer para votar no dia 10 e no dia 24 de novembro. Eu suponho que a gente vai ter alguma coisa como 700 mil pessoas, tá certo? É uma massa muito importante. A grande maioria dessas pessoas não assiste debate algum. É isso que nós estamos fazendo aqui, certo? Não chega na maioria das pessoas que vão exercer o direito de voto no dia 10 de novembro. A gente está fazendo os debates entre os candidatos à presidência nacional do partido, somando os 4 debates, eu calculo que tenham assistido presencialmente ou pela internet cerca de 20 mil pessoas, 20 mil de 900 mil. É uma proporção muito pequena. Por isso o nosso principal esforço, e eu reitero aqui o que o Guilherme falou, o pedido a vocês, é ir atrás dos filiados do PT, dizer a eles do PED, convidá-los a tomar contato com todas as posições, não só com aquela que a gente defende, e votarem conscientemente dia 10. Porque o principal problema não é quando votam contra nós. O pior problema é quando votam contra nós sem saber por quê. Porque não teve acesso às nossas posições, porque não teve acesso às posições diferentes. Então é muito importante convencer os filiados a aproveitar o PED como um momento de debate e de reflexão política. E por que isso é importante? Seria importante em qualquer momento. É importante que num partido político a base esteja acompanhando a discussão, mas nesse momento que a gente está vivendo, também concordando com o Guilherme, é mais importante ainda. Por quê? Porque nós estamos num momento de mudança na história do país. E se o PT não se posicionar bem nesse momento de mudança, a gente pode levar um tombo inesquecível. Certo? Nós estamos governando o Brasil já há 2 mandatos e meio, quase 3 mandatos. A nossa presença no governo federal tem como objetivo não administrar o país, tem como objetivo participar do processo de transformação da sociedade brasileira. Transformação da sociedade brasileira, para nós que somos do PT, significa mudar as estruturas de propriedade e de poder que existem no país. A política no Brasil é concentrada, basta ver que a maior parte dos parlamentares federais são empresários ou amigos dos empresários, a maioria do povo, que é composta por trabalhadores, não está representada lá. E a política é pouco democrática porque a sociedade é pouco democrática. A imensa maioria do povo brasileiro pena de manhã até à noite para sobreviver. E uma minoria muito minoritária vive de explorar o trabalho dos outros. Quando a gente fala em transformar a sociedade brasileira, nós estamos falando disso, mudar essa situação. Criar uma sociedade que seja mais democrática do ponto de vista político e que seja igualitária do ponto de vista social. Esse é o nosso objetivo, que a gente chama de socialismo, né? Uma sociedade baseada na igualdade e na democracia. E para chegar lá, a gente precisa fazer um conjunto de transformações profundas na sociedade brasileira que até agora
a gente praticamente não começou. Nós fizemos, já foi dito aqui, mudanças muito significativas para a vida do povo, muito. Eu não tenho dúvida nenhuma que o povo vive melhor hoje do que vivia na época do Fernando Henrique, vive melhor do que viveria se o Serra ou se o Alckmin tivessem ganho a presidência da República. Porém, eu também sou obrigado a lembrar sempre que o nosso povo ainda vive muito mal. As condições de vida da maioria do povo são muito difíceis, são muito duras. Os salários são baixos, as condições de vida nas grandes cidades são muito difíceis para quem não é rico. As condições de moradia, de transporte, o acesso à saúde, à educação, o acesso à cultura, as condições de ter uma vida boa, uma vida digna, são muito reduzidas para a maioria do povo. Então a gente ainda está muito longe da onde a gente quer chegar como modelo de sociedade. Nós temos que sempre lembrar disso, porque uma parte dos nossos defeitos, dos nossos problemas, vem do fato de que parte dos nossos filiados e dirigentes se acomodou com a nossa trajetória, que é uma trajetória que nos enche de orgulho, se acomodou com as realizações que a gente fez até agora, que são globalmente positivas, e esquece que o principal ainda está por fazer.